uma eleição, Senhor, desde antes da fundação do mundo, nos elegeu para que estivéssemos aqui nessa noite, ouvindo o que o Senhor tem para falar. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas muitas falhas, na nossa multidão de fraquezas. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o que temos que fazer para a Tua glória. Sabemos, Senhor, que não somos mais quem éramos, mas também pelo Espírito percebemos dia a dia que ainda não estamos onde deveríamos estar. Por isso nos ajuda, Senhor, nesse crescimento espiritual que tanto desejamos pela fé. Livra-nos das constantes tentações, Senhor. Não pedimos, Senhor, que nos livre das provações necessárias para o crescimento da nossa alma, mas das tentações, Senhor, que muitas vezes nos distanciam de Ti, trazendo tanto sofrimento, Senhor, para nós. Pois bem sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso nos ajuda. Nós estamos sempre ao Teu lado, Senhor Jesus. A caminharmos sempre perto de Ti. Por meio da Tua palavra, Senhor, guia-nos. Eu oro, Senhor, para que a nossa mente seja transformada, para que o nosso coração, Senhor, evidencie que foi regenerado, para que o nosso comportamento, Senhor, seja uma clara demonstração de que somos Teus filhos, não mais pertencentes a este mundo, mas cidadãos de um novo reino, o reino dos céus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, nessa caminhada que o Senhor nos chamou a trilhar. Como igreja nessa noite, Senhor, possamos estar atentos à Tua voz, desejosos, Senhor, de Te seguir. Oramos por essa comunidade, Senhor, das Pombas. Meu Deus, como o pecado tem se multiplicado nesse local. Sabemos muito bem, Senhor, que não é diferente de outro local qualquer. Nós falamos daqui porque temos visto com os nossos próprios olhos. Por isso nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nós intercedemos pelas vidas das pessoas dessa localidade. Que o Teu poder, Senhor, se manifeste, atraindo, como o Senhor atraiu tantos. Temos aprendido aqui no livro de Atos, Senhor, como dia a dia o Senhor chamava os que iam sendo salvos. Seja assim também, Senhor, nesse local. Que em nome de Jesus, possamos presenciar, Senhor, a salvação e a santificação dos Teus eleitos. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, com a Tua presença santificadora, Senhor. Nos santificando mais uma vez, por meio da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição no livro de Atos. E diante de tudo que nós já estudamos aqui em Atos, estamos agora no capítulo 4. É preciso que a gente faça uma reflexão, uma profunda reflexão, uma sincera e íntima reflexão. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. O que você quer da sua vida?
Você já parou para pensar nisso? Tenho certeza absoluta que muitos ímpios já pararam para pensar nisso, talvez até mais que a gente. Nós vivemos na geração das palestras motivacionais, onde as pessoas são estimuladas a pensarem naquilo que elas desejam e a fazerem de tudo para que os seus desejos se tornem realidade. Mas é importante que a gente faça isso, essa análise do ponto de vista cristão. O que a gente quer da nossa vida? Porque não é possível, irmãos, que a gente viva uma vida cristã de maneira infrutífera durante toda a nossa vida na igreja. O Senhor Jesus, por meio de muitas passagens, de muitas exortações, ele nos disse esse princípio que o ramo que não dá fruto, por si mesmo está condenado. Nós olhamos aqui para os dois apóstolos, Pedro e João, esses expoentes desse primeiro momento da igreja, e nós vemos como o sucesso cristão necessariamente irá cobrar de nós uma derrota do mundo. E o princípio é muito claro, a gente já falou sobre ele na semana passada. Nós não podemos servir a dois senhores. Se nós estivermos indo muito bem em relação às coisas do mundo, existe alguma coisa que não está indo muito bem na nossa vida espiritual. Então a gente olha para esses dois homens que haviam renunciado o pouco que tinham para fazer a vontade do Senhor. Queria convidar vocês a abrirem comigo logo no início, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, chamado dos primeiros discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Foi assim que começou a caminhada desses dois homens que nós estamos vendo aqui diante do Sinédrio. Anos antes eles haviam recebido esse chamado do Senhor Jesus. Então, às vezes a gente não faz essas conexões porque a gente não quer enfrentar essas realidades. A gente não quer que a Bíblia nos confronte na nossa necessidade de buscar a felicidade do mundo, acreditando que podemos ser amigos do mundo e filhos de Deus. Quando já lemos de maneira tão clara em Tiago que todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas parece que de alguma forma a gente se auto-sabota o tempo todo e a gente se engana. Então, essas verdades elas precisam ser enfrentadas. Pedro e João
Eles abandonaram a tudo. No caso mais específico de João, ele trabalhava junto com seu pai. E ele também abandonou seu pai, no sentido de que ele saiu do meio da sua própria família. Muito provavelmente não foi compreendido no primeiro momento. Nem o chamado de Jesus foi compreendido por Maria, que teve o aviso da sua gravidez dado pelo anjo. Mas quando viu o início do ministério de Jesus, não compreendeu e queria trazer de volta o seu filho para casa à força. Então, quando a gente olha para essa exposição, e aqui é o primeiro confronto da igreja com oposição, porque até o capítulo 3 a gente está vendo a igreja crescendo e uma grande alegria se propagando. Os discípulos ouvem e passam 40 dias com Jesus, recebem a ordem de estarem esperando a descida do Espírito Santo. Essa descida se cumpre, eles pregam, pessoas creem, são batizadas, a igreja cresce a ponto de ter 3.000 pessoas, né, se considerando igreja. Agora os apóstolos estão pregando, e essa pregação ela foi antecedida por um milagre, como vimos aqui, a cura de um coxo de nascença. E por conta disso, esses homens agora estão presos. Então a gente precisa refletir. A gente já viu na nossa geração alguém preso por curar alguém? Não. Na nossa geração, normalmente, quando você faz alguma ajuda, né, que as pessoas gostam de denominar caridade, as pessoas são aplaudidas. A pessoa consegue até abater isso no imposto de renda. Se você fizer determinadas doações a instituições, tem uma quantidade, né, específica, você pode abater no imposto de renda. Essa é a nossa geração. A geração das ONGs, que são organizações não governamentais, que recebem doações do setor privado, do setor público, para fazerem, né, aquilo que seria papel do Estado. E a gente vê aqui esses dois homens sendo instrumentos de Deus para fazer o bem, e eles estão sendo ameaçados de pregar o Evangelho. Foi onde nós paramos na terça-feira, e eu gostaria de retomar com vocês a partir desse versículo. Mas antes de retomar a partir aqui do versículo 17, eu gostaria de explicar, né, o título da mensagem que você está fazendo da sua vida. Em primeiro lugar, a sua vida, ela não é tão sua quanto você pensa. Todos nós recebemos o dom da vida de Deus, e em um determinado momento vamos ter que dar conta. É por isso que o Senhor Jesus diz: aquele que tem, se lhe dará, mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. É justamente isso aí que ele está falando. Muitos acham que a vida é deles. O ímpio vive assim, né? A minha vida, minhas regras, eu decido. Não, não é. Foi o Senhor Deus que criou todos os seres viventes. E todos terão que prestar conta diante dele naquele grande dia. É por isso que é imperativo que a gente faça essa reflexão antes do grande dia de prestação de contas. A própria Bíblia diz, por meio de uma parábola, Jesus fala da sensatez que é: se você sabe que vem um rei muito mais poderoso que você não tem chances contra ele, qual deveria ser a sua atitude? Procurar paz com esse ser tão poderoso. Então, é importante que a gente raciocine a respeito disso. A Bíblia nos ajuda a chegar a essa conclusão de que nós não estamos aqui na prática de uma religião. Nós estamos aqui aprendendo e nos estimulando a continuar
a caminhada que nos foi proposta. Todos nós que estamos aqui temos uma caminhada, temos um caminho a percorrer. Quando o apóstolo Paulo está explicando acerca da salvação e de como a salvação ela é única e exclusivamente dom de Deus, eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo rapidamente em Efésios capítulo 2. Esse foi inclusive o versículo que um mártir cristão falou na sua defesa, momentos antes de ser martirizado. Capítulo 2 de Éfeso, da carta aos Efésios, perdão. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a nossa realidade. Eu quero acreditar que era. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Percebeu? Esse mundo segue um caminho, esse mundo segue um curso. Segundo o príncipe das potestades do ar. Esse é um dos nomes de Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem você acha que está por detrás desses homens e mulheres que estão fazendo uma série de coisas contrárias à vontade de Deus nesse exato momento? Entre os quais, versículo 3... também todos nós andamos outrora, todos nós, independente de você ter nascido na igreja, ter sido criado como evangélico, se você não foi regenerado em algum momento da sua vida, isso é preocupante, porque todos nós nascemos de costas para Deus. Segundo as inclinações da nossa carne, perceba, as inclinações da nossa carne. É a nossa carne que quer ser bem sucedida segundo os padrões humanos. É a nossa carne que exige conforto. É a nossa carne que se incomoda quando a gente tem algum problema de saúde. É a nossa carne que se incomoda quando a gente passa por algum episódio de sofrimento. É a nossa carne. Porque a Bíblia diz que o nosso homem interior, ele se renova. Cada momento desse. Mas a nossa carne não, ela geme. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, nosso passado, por natureza, filhos da ira. Então, se você não está indo para o inferno, eu quero acreditar que você não está indo mais, nem eu. Mas em algum momento a gente estava. E foi por meio da loucura da pregação do Evangelho que nós fomos alcançados. Aprove a Deus salvar o mundo por meio dessa loucura da pregação do Evangelho. Então aqui, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, e é muito lindo essa passagem, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, de novo o apóstolo Paulo repete, porque ele sabia que ia ter gente que ia dizer que tem livre-arbítrio, né? Ele já sabia que ia ter gente que ia dizer, mas eu que escolhi. Mas como? Você estava morto. Aqui Deus é tão assim, dadivoso com a nossa pequena e humilde congregação, que a gente tem até um coveiro. Pergunte para ele, vem cá, algum morto já lhe pediu para você enterrar ele de um jeito assim? Algum morto já bateu no caixão e disse, não, desse jeito, não quero virar para cá não, vira para o outro. Irmão, não, o morto não expressa a vontade. Ele está morto. Essa era a nossa realidade espiritual. Estando todos nós mortos em delitos, nos deu vida. Ele nos deu vida. E aí eu pergunto, e o que você está fazendo com essa vida?
com essa nova vida que Ele te deu, o que você está fazendo? Tem gente, às vezes, que tem usado de determinados conhecimentos espirituais para ganhar dinheiro. Tem gente que usa conhecimento bíblico para debater com outras pessoas, para mostrar que sabe mais. Não, irmãos. Esse não é o caminho. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, todo aquele que é salvo para sempre. Por isso que, como o mesmo princípio, Paulo ensina aos romanos e diz aos que de antemão chamou, justificou, glorificou. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. De novo, o apóstolo Paulo repetiu, porque tem gente que quer dizer que você é salvo porque alguém dobrou o joelho por você. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: fulano está na igreja por causa do meu joelho. Eu tive a curiosidade de ficar, você é praticante de alguma arte marcial? Porque talvez essa seja a única forma do seu joelho trazer alguém, né? Você deu um golpe, a pessoa desmaiou e aí você trouxe ele desmaiado. Não, irmãos. É Cristo e só Cristo. E só a graça. Do princípio ao fim. É só a graça. Mas é preciso que a gente entenda, e aqui a gente vai ver agora, que há uma diferença entre a verdadeira graça e a boa esperança. É preciso que você entenda que Satanás é um arqui-imitador. Se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver que tudo que Deus cria, Satanás imita. Até a Trindade. Satanás cria a sua própria trindade, o falso profeta, o anticristo e o grande dragão. Então tudo ali. A verdadeira igreja tem a falsa igreja, a sinagoga de Satanás. O verdadeiro evangelho, aparece um falso evangelho. Então aqui mais uma vez a gente vê isso. Tem a graça verdadeira e tem a vã esperança. Pessoas que acreditam que são salvos pela graça, mas que nunca foram tocados por ela. Porque ser salvo pela graça não é algo intelectual, é espiritual. Porque pela graça sois salvos mediante o quê? E a ideia mediante é por meio de. A fé é o meio com que a graça nos alcança. E a fé também é um dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom, para ficar bem claro, o apóstolo Paulo colocou, porque senão, até hoje ainda tem gente que diz, não, é a graça, mas a fé é sua. Não, a fé também é dom. Dom significa presente. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora preste atenção no versículo 10, que é onde eu queria chegar com vocês. Pois somos feitura dele. A regeneração nos tornou o quê? Inclinados, desejosos a querer parecer com Cristo mais e mais. Cristo agora é o nosso modelo, não mais o mundo. E nós queremos ser parecidos com o nosso Salvador. Nós queremos fazer Ele feliz, não mais a nós mesmos. Nós queremos agradar a Ele, não mais a nós mesmos. Nós desejamos o desejo dele, nós odiamos o que ele odeia. É assim que a fé faz com o verdadeiro cristão. A graça faz isso, nos transforma em uma nova criatura. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, preste atenção, para as boas obras. E aí eu pergunto, onde elas estão na nossa vida? Onde estão essas boas obras que evidenciam isso aqui? Somos salvos pela graça, sem sombra de dúvidas. É por meio da fé, que é dom de Deus, sem sombra de dúvidas. Sim, mas onde está a evidência?
É como, por exemplo, a gente está saindo agora de uma grande pandemia. Mas os sintomas do Covid são muito parecidos com os sintomas de uma gripe comum. Aí a pessoa chega e diz: eu estou com o nariz assim meio corizando, estou com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, eu acho que eu estou com Covid. Aí faz o teste e não está. Então, qual é a evidência na nossa vida que a gente é salvo? É só porque a gente pensa que é salvo? É só porque a gente leu essa passagem e disse: a graça, então aqui eu conheço Efésios 2, pronto, estou salvo. E aí vou viver a vida do meu jeito. E no final da noite, igual o católico, eu faço aquela oração fajuta, né? Deus, obrigado pelo dia, Senhor. Amém. Você não fez nada do que Deus mandou o dia todo, mas no final do dia você agradece. Por quê? Agradecer e desobedecer a Deus? Obrigado, Senhor, porque tenho continuado a ser uma pessoa avarenta. Obrigado, Senhor, pelo espírito de rebeldia que ainda enche o meu coração. Aleluia. É assim a nossa oração? Então, onde é que está a transformação genuína na nossa vida? É por isso que pessoas, irmãos, evitam pequenas congregações como a nossa. Porque nas grandes congregações dificilmente elas vão ouvir o que vocês estão ouvindo aqui essa noite. Normalmente, hoje, né? O sermão tem que ser a gosto do freguês. A gente está começando o ano, as pessoas estão aí fazendo. Quem está na escola, na faculdade, quem está no trabalho, precisa ser motivado, né? A buscar as coisas do mundo, aleluia. Mas como assim buscar as coisas do mundo? A gente não é de Deus? A ponto de que se a gente exorta do púlpito qualquer pessoa que está buscando coisas erradas, a gente ainda se torna errado. Porque a gente está matando os sonhos. Imagine. É muito assim, sabe? Você lê a Bíblia, você fica assim, não é possível que a pessoa está lendo essa mesma Bíblia e não tem a ideia do que está fazendo com a sua própria vida. Voltando agora para o capítulo 4 de Atos. Mas para que não haja maior divulgação, quem está falando aqui, irmãos, são os líderes religiosos corruptos. São os mesmos líderes de hoje. Sejam civis, sejam líderes religiosos, eles são tão corruptos quanto esses aqui. O desejo deles é o mesmo. Eles querem somente uma religião aparente, que torne o nosso convívio social mais aceitável. Mas eles não querem nada que traga luz a esse mundo, porque a luz revela as trevas. Por que mataram Jesus? Porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ameaçamos para não mais falarem neste nome. Então, qual é a ideia que os líderes sempre tiveram? Qual é? Vamos ameaçar a igreja. Vamos ameaçar os cristãos. Vamos fazer com que eles se sintam amedrontados. Percebe porque os irmãos, sempre que oravam, pediam que o Senhor desse a eles intrepidez. Intrepidez, ela traz consigo a ideia também de coragem. Precisa de coragem para continuar pregando. Por quê? Porque as ameaças serão muitas. De todos os lados. Para que não mais preguem nesse nome. A quem quer que seja, ó. A ninguém. E eu queria que vocês abrissem comigo no livro do Apocalipse, para a gente entender o que a gente está vivendo. O estranho é que tem pessoas que leem Apocalipse, estudam Apocalipse, mas parece que quando vai aplicar na vida, é algo assim muito assustador, a cegueira.
Apocalipse capítulo 13. A besta que emerge da terra. Apocalipse capítulo 13 aparecem duas figuras. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Essa aqui, versículo 11, diz respeito ao falso profeta. E o falso profeta, ele vai dar toda a base teológica e toda a base filosófica. Eu não posso usar a palavra espiritual, porque não há espiritualidade aqui, né? Mas religiosa. Eu vi outra besta emergir da terra, versículo 11 de Apocalipse 13, 2 chifres. Chifres na Bíblia faz sempre referência a poder. Se prestar atenção na cultura antiga, os chifres, as coroas, às vezes a gente não percebe, as coroas dos reis antigos que tinham aquelas pontas, né? Falava sempre de poder ali, a ideia é poder. Parecendo um cordeiro, aparência de quê? De piedade. O que é que o apóstolo Paulo já falava em 2 Coríntios? Não é de se admirar que os servos de Satanás se disfarcem de ministros de justiça. Eles têm que parecer ser mais justos do que eu e você para conseguir enganar. Mas falava como dragão. Percebe? O que diferencia é a pregação. Mas a grande questão é, se você não for um obreiro aprovado, que manuseia bem a palavra de Deus, você é capaz de ouvir uma falsa pregação, uma pregação verdadeira e não saber diferenciar uma da outra. Porque as diferenças são muito pequenas. Dá um exemplo. Quando Jesus é tentado no deserto, Satanás usa a Bíblia para tentar Jesus. Mas Jesus é o obreiro mais do que aprovado. Mas ele diz, se lance daqui. Para que o povo acredite em você vendo um sinal. Porque o Senhor deu ordem para que nenhum dos seus ossos se quebre. Onde é que isso se cumpre? Na cruz. Queriam quebrar as pernas de Jesus, vocês lembram? Mas o centurião disse, não, ele já está morto. Vamos ver se ele já está morto. Enfia aí a lança. Por quê? Porque era assim que tinha que acontecer. Ele seria traspassado pelas nossas transgressões. Mas Satanás quis aplicar o mesmo versículo de outra forma. E se Jesus não fosse um obreiro aprovado, facilmente seria enganado. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foi a resposta bíblica que o Senhor Jesus deu a Satanás. Quantos hoje têm sido influenciados a tentar a Deus? Eu, particularmente, quando a gente iniciou lá na Boca do Rio, há 12 anos atrás, apareceu um presbítero de uma dessas denominações aí, pentecostais, dizendo justamente isso. A gente vai fazer uma mega reforma aqui e a gente vai deixar o pagamento de todas as despesas na mão de Deus. Eu digo, não, eu nunca aprendi isso. Ah, você não tem fé. Eu tenho, naquilo que Deus fala comigo. Deus nunca disse que vai pagar as despesas que eu vou fazer, que eu fizer. Se Ele mandar eu fazer alguma coisa, eu faço, mas Ele não mandou. Mas as pessoas fazem o seguinte, não, eu estou precisando de alguma coisa. Não, você compra, divide em 60. Divide em 100. Deus vai ajudar a pagar. Mas Deus mandou você comprar? E mandou você comprar dessa forma? Quantas vezes a gente tem tentado a Deus? Então aqui, esse é o papel do falso profeta. O espírito dele já está agindo, viu? O espírito de Cristo já está agindo. 1 João fala isso claramente. Falava como um dragão, versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Qual é a primeira besta? O anticristo. É a besta que emerge do mar. É o anticristo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o anticristo.
cuja ferida mortal fora curada. Até isso quer imitar Jesus. Também opera grandes sinais. Opera o quê? Sinais. Não é o que as pessoas vivem correndo atrás? Sinais. Eu quero ir para aquele culto do emprego. Diz que você leva a carteira de trabalho. Você está pensando que é brincadeira? Não, eu já vi isso acontecer. Você leva a carteira de trabalho, bota no altar, a pessoa vai ungir, vai rezar, vai fazer alguma coisa e você vai ter um emprego. Restauração de matrimônio. Libertação das drogas. Primeiro que ninguém é liberto das drogas, ele se arrepende do vício. Por quê? Porque o vício é o Deus dele. Qualquer vício. Então a gente tem vivido nessa geração onde o engano ele recebe uma roupagem de verdade e as pessoas recebem, porque parece com cordeiro. Porque se multiplicou tanto centro de recuperação. Não é só no Brasil não, irmão. Não é só aqui na Bahia não, no Brasil todo. Esse cenário de centro de recuperações. Porque o centro de recuperações, a semelhança de igrejas evangélicas fraudulentas, são grandes negócios para quem quer fazer coisa errada e ganhar dinheiro com isso. Mas a gente se preocupa? Não. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Você já imaginou? Você vê alguém fazer descer fogo do céu e você ainda ter o Espírito Santo para te dizer: isso não vem de Deus. Tem que ser muito crente, irmãos, para resistir a esse tipo de engano. A gente está sendo suscetível a ataques que não chegam nem a perto disso. A gente já está sendo tentado a negar diante dos homens. Seduz. Irmãos, você sabe o que significa seduzir? O que a pessoa usa para seduzir? O objeto, né? Está sendo alvo da sedução. O que essa pessoa gosta. Então, por exemplo, Satanás sabe o que você deseja. Ele te conhece desde que você era um bebê na barriga da mamãe. Satanás acompanhou sua infância. Você acha que quem entende você são os psicólogos? Não, Satanás é que criou a psicologia. Ele sabe o que te satisfaz e ele vai usar isso contra você. Às vezes a gente pensa que só, eu já falei isso aqui recentemente, só o que estiver no artigo penal, no Código Penal é que é pecado. Não tem nada a ver. Aquele que ama o seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. E aí? Faz como? Joga para debaixo do tapete. Seduz os que habitam sobre a terra. Ele seduz. Ele sabe o que você e eu queremos. Ele sabe como produzir uma falsa alegria que dura apenas algum tempo. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Você imagina isso? Uma imagem falando. Como ainda fizesse morrer quando não adorasse a imagem da besta. Aqui, irmãos, é a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego, com a diferença: eles não serão salvos, eles vão morrer queimados. Eles vão ser salvos no sentido de que queimados acordarão na glória. No momento que morrer aqui na terra, glória. Mas eles não vão ser, livres de morrerem queimados, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram quando não se prostraram à estátua. E olha que a estátua lá nem falava, essa fala. A todos os pequenos, versículo 16, e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Que marca é essa, irmãos? Maneira de agir, maneira de pensar. Então hoje a gente tem tudo que o mundo tem, traz para dentro do circo religioso e coloca-se o selo gospel. Aí pode. Então você tem namoro gospel, você tem carnaval gospel, você tem São João gospel. Eu fui para um, bem no comecinho, quando eu nem era crente, mas achava que era. Na minha época, o nome que dava, eu não sei como é que é agora, mas na minha época era São João sem João. Tinha a mesma coisa, quadrilha, vestido de negócio. O licor era sem álcool, viu, para não escandalizar. Mas tinha licor também. Tinha tudo. Mas é gospel. Tem funk gospel, rock gospel, tudo sem imaginar gospel. Tem palestra motivacional gospel. Tudo é gospel agora. Pode, porque é gospel. O que é marcha para Jesus? Um grande carnaval gospel, ainda usado para fins políticos, como foi no último ano. Mas é gospel, irmão. A todos os pequenos foi lhe dado essa marca. As pessoas ficam procurando marca como se fosse um chip que alguém vai colocar, uma tatuagem que alguém vai fazer contra a sua força. Não existe isso, irmão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque assim como a gente pensa, é o que a gente vai fazer. Se eu acho que é uma coisa certa, eu faço. Mesmo ela sendo errada, porque eu acho que é certo. Por isso que a marca está na cabeça, na fronte, na testa e na mão direita. Porque o pensamento está sempre ligado à ação. Olha o engano ao nosso redor e muitas vezes a gente não percebe. Versículo 17: para que ninguém possa comprar ou vender. E a ideia é justamente isso: aqueles que não se adequarem à realidade da religião do mundo vão ser excluídos. Não sei se você já tem vivenciado algo assim. Eu já. Mas pastor, qual é o político que ajuda vocês lá? Nenhum. Mas nunca procuraram, não? Procuraram. Mas a gente disse que não, são coisas que não se associam. E as pessoas ainda se escandalizam. E depois eu ainda que sou um falso mestre. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O número de homem. A ideia aqui é a mesma ideia da Torre de Babel. Não sei se você já viu lá em Gênesis. O homem foi feito em que dia? No sexto. No sétimo, ele descansou. Então na Bíblia sempre o número 6 é ligado à criação do homem. Assim como o número 7 é ligado à perfeição de Deus. Então é o homem elevado à terceira potência. É o homem achando que ele pode ser tudo sem Deus. Como na Torre de Babel. É isso que está acontecendo agora, irmãos, na sua mente. E você nem percebeu. Você está tomando decisões e você nem parou para pensar se elas estão agradando a Deus ou não. Satanás está ao redor. Ele não tem problema de se disfarçar de anjo de luz. Ele não tem problema de usar uma pessoa que parece ser seu amigo para dizer que os seus comportamentos antibíblicos são aceitáveis. Ele não tem problema com isso, inclusive ele tem facilidade para executar isso.
1 de João capítulo 5 diz: o mundo inteiro pertence. A ideia de jaz quer dizer pertence ao maligno, mas nós somos de Deus. Então Satanás tem o mundo inteiro para usar. Pessoas que o mundo valorizam como sábias, para te dizer: olhe, cuidado, não leve a Bíblia assim tão a sério, não leve a sua vida espiritual assim tão a sério, afinal de contas você tem que comer e se vestir. Tem mesmo? Mas não foi Jesus que disse que a gente não deveria se preocupar com essas coisas? Não está escrito isso no Evangelho de Mateus? Não vos preocupeis com o que haveis de comer. Os passarinhos, eles não são filhos de Deus, mas Deus os sustenta. Imagine vocês que são filhos. Se vestir, os lírios do campo, eles não são filhos de Deus, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas parece que a gente não ouve essas advertências de Jesus, parece que a gente ouve ou estuda de maneira assim bem utópica, como se fosse assim algo que a gente tivesse que extrair alguns princípios que não mudasse tanto a nossa vida assim. O Evangelho nunca foi isso. O Evangelho sempre nos intimou a uma mudança total. Se a mudança não é total, não tem mudança nenhuma. Ser meio crente é a mesma coisa de que não ser crente. Então agora eu quero voltar com vocês ao nosso texto de Atos. Por que Pedro e João estão fazendo isso, sabendo que isso vai ocasionar dor, perseguição? Eles já tinham passado a noite inteira presos. Por quê? Por ajudar uma pessoa, segundo a vontade de Deus. E por ajudar tantas outras pessoas, por meio da pregação, tantas pessoas foram salvas. Chamando-os, versículo 18 de Atos 4, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem. Absolutamente, preste atenção, absolutamente, a ideia é: não fale de jeito nenhum. A ideia aqui é nem por sinais. Eu aprendi esses dias que isso aqui significa família, na linguagem de sinais. Nem por sinais, não fale. Não fale. E nem ensinem em o nome de Jesus. Perceba, em o nome de Jesus. A ideia aqui não é falar de Jesus. A ideia é não falar do Jesus das Escrituras. O mundo está autorizado a falar do Jesus que agrada o mundo. Por isso que as falsas igrejas prosperam. Por isso que elas recebem tanta ajuda, tantos aplausos. Mas se fala do nome de Jesus, aí é outra coisa. Aí o reino das trevas não ajuda. Pelo contrário, ele se enfurece. Ele coloca você como alvo prioritário. Resposta, versículo 19. Como Pedro e João responderam. Eu quero que vocês entendam, esses homens são dois pescadores do mar da Galileia, que agora estão diante das maiores autoridades do povo judeu. E não é falando em pé de igualdade, é falando em pé de superioridade. Porque o que Pedro e João estão falando é muito mais sério, muito mais verdadeiro do que o que aquelas autoridades dizem. E eles são pescadores, ex-pescadores, que abandonaram as redes para seguir o chamado de Cristo. Irmãos, a gente está tendo dificuldade para dar o dízimo. Como é que a gente vai falar sobre renúncia? A gente tem dificuldade de perdoar o irmão da igreja.
vai falar de amar os inimigos, depois a gente fica, né? É impressionante, né? Como a psicologia, né? A filosofia adâmica continua a mesma. Quando a gente não consegue fazer as coisas certas, o que é que a gente faz? Se arrepende? Não, a gente arranja um culpado. E joga tudo na conta dele. Então, a culpa de tudo que está acontecendo de errado na vida de vocês é de quem? Do pastor. Você não sabia, não? Saiba, é mesmo. Todas as pessoas fazem isso inconscientemente. Quando você está diante de uma pregação bíblica, você se sente ofendido por ela e naturalmente você rejeita, quando não, odeia aquele que está transmitindo a verdade. Isso é comigo não, irmãos. Isso sempre foi assim, viu? É só você ler a Bíblia, estudar a história da igreja, você vai ver que essa é a natureza. Essa é a natureza do ser humano, como eu disse, que anda segundo o curso deste mundo. Então a gente não consegue fazer algo que deveria fazer, a gente arranja um culpado. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente, ela veio e me enganou. É como, por exemplo, na nossa geração, o viciado em droga, ele diz que a culpa é de quem? De quem? Do diabo. Eu já conversei com centenas. Pastor, o diabo entrou na minha vida e acabou com tudo. Ah, porque ele não estava nela, né? Ele estava lá. Pela mensagem do Evangelho, você tem a oportunidade agora de lutar contra ele. Então a gente sempre quer ter um culpado, quando na verdade o culpado é aquele que a gente vê no espelho. Mas a gente não quer admitir. Por isso que o verdadeiro arrependimento é tão raro. Versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam. Eu acho bonito, irmãos, porque a ideia do texto é os dois falando junto. Quem tinha falado primeiro, quem pregou os dois juntos? Não, pregou Pedro. Mas aqui os dois estão falando juntos no sentido de que, olhe, não ache que eu, Pedro, vou obedecer. Não ache que eu, João, vou obedecer. Nós dois aqui estamos juntos nessa. Como falta pessoas assim para ficar junto com o pastor e dizer, não, pastor, o que der para você, deu para mim. Ô, irmão, são 12 anos. O que a gente conhece de Demas, a gente pensa que Demas é um só, rapaz, Demas são tantos. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Olha que resposta. Perceba que em momento nenhum os apóstolos estão ensinando qualquer tipo de desrespeito às autoridades civis ou religiosas. Mas o que eles estão dizendo é, naquilo que nos coloca em oposição a Deus, nós não podemos te obedecer. É como, por exemplo, Sadraque, Misaque e Abidnego, eles não tinham problema nenhum lá na Babilônia. Não criaram confusão com ninguém. Até aquele momento em que queriam forçar eles a se dobrarem à estátua. Isso a gente não vai fazer. Os próprios nomes, Sadraque, Misaque e Abidnego, lhe foram impostos, porque esses são nomes babilônicos. Os nomes deles, originalmente, não eram esses. Eram Ananias, Misael e Azarias, se eu não me engano, né? Eles não tiveram um problema. Ah, quer chamar a gente assim? Não tem problema. Ah, mas agora vocês vão ter que dobrar os joelhos a essa estátua, reconhecendo que ela é uma divindade. Não, aí a gente não vai fazer. Perceba que o princípio é esse. Na época do Covid, quando eu disse que a igreja não ia fechar, se dividiu. A maioria achou que eu estava errado. Muitos
Falavam, alguns falavam abertamente, outros pelas costas, mas falavam. Como que pode? Está vendo? Tudo está fechando. Não tem sentido isso. Mas não tem sentido como? Agora que a pandemia passou, imagine. Você acha que essa pessoa que disse que a igreja devia estar fechada acha que estava errada? Acha nada, irmão. Você acha que ela está arrependida de ter feito isso? De ter, muitas vezes, se organizado para investir contra a vida do pastor? Só para aqueles que não sabem, eu peguei o Covid, viu? Bem no começo, fui internado, ia com um balão de oxigênio, cheguei a receber oxigênio. Quando eu ia ser entubado, Deus não quis que eu fosse entubado, aí eu fui melhorando, mas eu ia ser entubado. Então, quem está falando isso é uma pessoa que sofreu as consequências de pregar nessa época. Mas na hora das pessoas ofenderem e falarem uma série de mentiras, elas nem lembram disso. Por isso que eu digo para vocês da responsabilidade que é viver o Evangelho. Pedro e João, eles responderam: julgai se é justo. A ideia aqui é, vem cá, vocês se esqueceram da história do nosso povo? Eles são judeus e estão diante de autoridades o quê? Judaicas. E eles estão dizendo, vocês estão esquecidos de como nosso povo foi forçado durante tanto tempo por outros povos a adorar as suas divindades e como a gente lutou contra isso. Vocês estão querendo fazer isso agora? Nos colocar contra Deus? Nós não aceitaremos. Por isso que eles falam dessa forma: julgai, pois, vós mesmos. Olha o que vocês estão dizendo para a gente. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Bom, isso são pessoas, e por isso a gente leu Efésios capítulo 2, pessoas que antes eram trevas e agora são luz. Pessoas que entenderam que foram chamadas para andar no caminho das boas obras que de antemão foi preparado para elas. Nós não podemos voltar para onde o Senhor nos tirou. Não podemos. Não faremos isso, independentemente das ameaças, das afrontas. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmão, a gente não está falando sem oposição. Imagine quando ela vier. A gente não tem oposição hoje para chegar ali na esquina e falar. A gente pode até ter vergonha de fazer isso. As pessoas que bebem e colocam o som alto, embriagadas, dançam no meio da rua ridiculamente, elas não têm vergonha disso. Mas às vezes a gente tem vergonha de chegar ali e falar de amor de Cristo. E olha que nem chegou a perseguição. Pois nós não podemos. Versículo 21. Depois ameaçando-os mais. Então você pensa que como é? Você acha que vai diminuir? Não, irmão, vai aumentar. A perseguição ela é gradativa. O próprio Senhor permite para que a nossa fé cresça. Depois ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar. A ideia aqui é o que? Eles tentaram alguma forma de fraudar para os castigarem, mas eles não conseguiram. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, versículo 22, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura
milagrosa. Você já imaginou? Ele era coxo de nascença. E ele tinha mais de 40 anos. Por isso o povo ficou com esse tipo de sentimento. Mas é importante que a gente entenda, irmãos, o sentimento não mantém a gente firme na fé. O segundo tipo de solo é aquele que recebe com alegria. Mas na primeira provação, abandona. E é por isso que eu gostaria de pontuar algumas coisas com vocês antes de concluir aqui. Quando eu falei a vocês sobre o título da nossa mensagem, que nós estamos fazendo com a nossa vida, você está fazendo com a sua vida, eu falo nossa, porque eu me incluo também, a mensagem é para mim, em primeiro lugar. Nós, naturalmente, irmãos, naturalmente, mesmo se você for um regenerado aqui nessa noite, eu quero pensar que sim, nós naturalmente insistimos em ter uma atitude de independência moral e espiritual. Naturalmente, a nossa atitude é: eu faço o que eu quiser. A grande questão, irmãos, é que por mais que a gente fale isso ou não fale e pense isso, é que na grande maioria das vezes que a gente fala isso, pensa isso, age, a gente não leva em conta que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E é isso que a Bíblia nos mostra tantas vezes, tantos exemplos na Bíblia, de pessoas que aparentavam ser de Deus. Olha que coisa, aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 8, tem uma narrativa bastante interessante. Se Deus permitir, a gente vai chegar a estudar mais pormenorizadamente. Mas eu gostaria de falar um pouco dessa narrativa, porque tem os dois aqui, Pedro e João também. Eles estão agora em Samaria. Lembram-se como Jesus disse: vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria e depois até os confins da terra. Aqui já é a segunda parte. Versículo 14 do capítulo 8 de Atos. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aqui, irmãos, é a evidência da salvação. Porque uma coisa é você ser evangelizado, outra coisa é você ser transformado. Ter o Espírito Santo significa justamente esse momento em que você não tem mais as rédeas da sua vida, elas estão na mão de Deus. Não há nada místico aqui, muito pelo contrário. Vendo, porém, Simão, olha, esse Simão foi evangelizado e aparentemente parecia ser crente. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro. Percebe, irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Propondo, concedei-me, versículo 19, também a mim este poder, para que aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Ah, Pedro é sem amor. Não é não? Que absurdo. Pedro tem paciência com as pessoas, rapaz, já chega a ser amaldiçoando. Coitadinho de Simão. Deve ser assim que alguns pensam aqui, não é? Porque as pessoas dizem: pastor, a pessoa saiu
da igreja, falando mal da igreja, do pastor, da pregação, de tudo. Por que você não vai lá atrás dela? Como assim? Parece que a gente perdeu a noção do que é evangelho, da preciosidade do que temos aqui, do verdadeiro combate espiritual. Parece que para alguns isso aqui é um clube, onde as pessoas vêm praticar algum tipo, né, de relação social. Alguém foi embora do clube chateado, vamos trazer ele de volta para a mesma torcida. Não, aqui não é um clube não. Que o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Quantos acham que com dinheiro podem conseguir grandes coisas? Tem gente que compra a sua própria igreja. Pedro, porém, lhe respondeu dessa forma: não tens parte nem sorte neste ministério. E aí, faz o quê? Aí tem que dizer, Pedro aqui está agindo pelo Espírito ou está sendo carnal? Me diga aí. Não, mas tem que chamar. Pedro errou. Não tinha que chamar um só? E depois 2 testemunhas? E depois toda a igreja? Por que Pedro não cumpriu isso? Sabe, irmãos, quando a gente perde a seriedade do que a gente tem aqui, quando a gente perde a noção do que é batalha espiritual, isso é para quem já teve, né? A gente fica mais preocupado com trivialidades do que com aquilo que é importante. É como, por exemplo, se você está vendo uma criança pequena atravessar uma rua e está vendo que um carro está vindo ali em alta velocidade, você vai ficar preocupado com o tom da sua voz? Para não assustar a criança? Ou você vai gritar para a criança parar? De repente a criança se assusta com sua voz, começa a chorar, vai para a mãe, o braço para a mãe, a voz daquele pastor me assustou. Mas foi aquela voz que fez com que a criança não fosse o quê? Atropelada. Mas vem cá, você não podia ter falado mais baixo? Assustou a criança. Você não podia ter salvado a criança falando mais baixo? A gente fica preocupado com bobagem. A gente fica justificando o que não tem justificativa. Por quê? Porque a gente não quer enfrentar a verdade de frente. E a verdade é essa: a gente não está sendo crente como deveria. Você não tem se preocupado com a santidade da igreja que você congrega, você não tem sido crente como deveria. A responsabilidade de tomar conta daqui não é só minha, é de todos nós. E se a gente está vendo pessoas do nosso meio fazendo coisas que nem se convém dizer no meio dos santos, e a gente se sente mais compadecido dessa pessoa do que quem está sofrendo afrontas por amor a Cristo, aí, meu irmão, nosso cristianismo já foi reprovado há muito tempo. Por isso a pergunta: você está fazendo o que da sua vida? Porque se isso aqui para você é um grande teatro, eu aconselho você a procurar outro local, porque aqui não é teatro. Aqui a gente leva o que está falando a sério, principalmente esse que vos fala. Se você tivesse uma noção de contar minha vida hoje, talvez você saísse correndo e dissesse: não quero a surucubaca para mim de jeito nenhum. Mas me foi avisado: lutar contra as forças espirituais do mal não é brincadeira. Eles vão usar todos à sua disposição. E eles têm muitos inclusive que estão próximos a nós. E que a gente tem grande estima. Eles vão usar essas pessoas contra a gente. Por isso a gente vê o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles são aqui ameaçados
mas eles não se sentem ameaçados. Por quê? Porque eles confiavam. E eu quero concluir aqui essa noite mostrando que o que tinha na vida dos apóstolos Pedro e João aqui, também tinha na vida do apóstolo Paulo, na vida de todo cristão que já viveu sobre essa terra, já pisou os pés sobre a terra. Nesses últimos tempos, eu tenho meditado muito na segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu acho extremamente interessante quando o apóstolo Paulo se dirige a seu filho na fé, e como é difícil ter um filho na fé. O apóstolo Paulo podia dizer tantas coisas para estimular esse jovem, né? Timóteo já tinha tantos problemas pessoais, a ponto de Paulo dizer para ele: ó, Deus não nos deu espírito de covardia, dizendo: ó, Timóteo, o negócio pega firme aí, viu? Mas as últimas palavras do apóstolo Paulo são coisas assim que deveria abrir a nossa percepção em relação ao que a gente está fazendo com a nossa vida. Por isso que eu quero concluir essa noite meditando nessas palavras alguns minutos. Versículo 6. 2 Timóteo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo está numa prisão romana. No filme que a gente viu, Paulo, apóstolo de Cristo, já vimos algumas vezes aqui na igreja, retrata bem a prisão para alguns, né? Eles tinham uma espécie de calabouço. Era frio, era úmido, cheio de ratos, cheio de animais, né? Das sombras. E o apóstolo Paulo está lá, não tinha janela, não tinha nada. Os últimos momentos de vida do apóstolo Paulo são nesse local. Será que alguém traçou um plano de aposentadoria assim? Não, estou fazendo uma previdência, porque sabe como é? Estou fazendo uma previdência privada, ou tem gente até que quer fazer concurso público por conta, né, da aposentadoria. Quem sabe que eu quero uma tranquilidade assim na minha velhice, né? Então não aconselho a você esse caminho de fé. Não aconselho muito você seguir o cristianismo, porque o cristianismo não promete isso, pelo contrário, ele diz que você tem que ir de contrário a isso. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Libação era uma oferta líquida, normalmente era azeite, vinho, água. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Olha a preocupação do cristão. O que você deveria desejar para essa sua vida, para o restante da sua vida? É o que eu penso da minha. Será que eu estou combatendo o bom combate? Será que de fato é a espada do Espírito que eu tenho usado todos os dias? Combate o bom combate. Combati o bom combate. Completei a carreira. Será que a gente tem andado por esse caminho estreito, apertado que Deus em Cristo providenciou para nós, ou de alguma forma a gente já se desviou dele? Porque ele era estreito demais, incômodo demais, desconfortável demais. Então a gente prefere um caminho um pouco diferente, onde a gente tenha um pouco de religiosidade, mas também um pouco de conforto. Ô irmãos, esse caminho leva para o inferno, só para que vocês saibam. Só tem dois caminhos. Não existe um terceiro caminho intermediário entre esses dois, não existe. É o que justamente as pessoas têm sempre tentado criar. Completei a carreira, guardei a fé. É o que você tem de mais precioso aqui nessa noite. Se você tem. Eu quero acreditar que tem.
Há uma pequena carta antes de Apocalipse, a epístola de Judas, que diz: batalhe diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Olha como é precioso. Você tem fé? Não deixem que tirem de você, porque é isso que estão querendo tirar. E vou usar uma série de razões plausíveis para isso. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça lhe está guardada. Olha onde estava o sucesso do apóstolo Paulo no céu. Onde é que Paulo via que terminava a sua jornada? No céu, não é aqui na terra. A minha coroa, a coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, reto juiz. O Senhor é reto juiz. Não vos enganeis, aquilo que plantar, vamos colher. O Senhor é um reto juiz. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Me dará naquele dia, e não somente a mim. Eu espero que o seu nome esteja aqui também, o meu também. Mas também a todos quanto amam a sua vida. Aí o apóstolo Paulo vai se despedir de Timóteo. E a gente pensa assim, né? Não, ele tem que falar um monte de coisa boa. Aleluia. São as últimas palavras. Então ele tem que deixar assim uma última imagem para Timóteo, assim, bem bonita. Você pede para uma criança desenhar a igreja, dificilmente ela vai desenhar alguém chorando, sentindo dor. A gente não quer que as pessoas pensem assim. Que Cristo nos chama para sofrer. Filipenses diz: Ele nos deu graça não somente para crer, mas para padecer por amor a Ele. Mas o apóstolo Paulo sabe o que precisa dizer para aqueles que querem perseverar até o fim. Eu espero que vocês queiram. Procura vir ter comigo depressa. Mas vem cá, Paulo. Você ajudou tanta gente. Você evangelizou tanta gente. Eu estou em Éfeso, a uma distância enorme de onde você está. Não tem gente aí para lhe ajudar? Não, tem não. Abandonou. Me abandonaram. A perseguição aqui aumentou, o pessoal. Farinha pouca. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas. Mas Paulo, tanta coisa boa para falar, para falar de Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Segundo o entendimento de muitos teólogos da CCVE, eu acho que Paulo deveria pedir uma licença na prisão, botar uma tornozeleira eletrônica e ver se trazia Demas de volta da Tessalônica, não é não? Porque se é isso que estão querendo que o pastor faça. A pessoa saiu da igreja, foi para o mundo. Pastor, vai lá buscar. Mas como assim? Não, a gente tem que avisar que essa pessoa se desviou para quem vê não se desviar também. E você viu o pastor falando mal da pessoa, por isso que a pessoa não volta. Você percebe, irmãos, como a boca fala do que o coração. Essas pessoas que falam esse tipo de coisa parecem ser mais piedosas do que eu e você, mas a piedade passou longe. Elas nem entenderam ainda o que é isso aqui, o que é que a gente está fazendo aqui. Tem mais compaixão de Demas do que de Paulo, que está sendo oferecido por libação, combatendo o bom combate, guardando a fé. É surreal. Se não fosse tão bíblico, a gente ficaria mais escandalizado. Demas abandonou. Mas ele abandonou por quê? Porque ele amava o presente século. É isso que eu quero alertar vocês. Irmãos, se vocês não analisarem o coração de vocês hoje,
se vocês estão amando a Deus ou o mundo, mais cedo ou mais tarde vai ser o seu nome que vai estar aqui, meu de Demas. O amor do mundo, ele cresce no coração de tal forma que em determinado momento você vai abandonar a fidelidade da fé. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E aqui, irmãos, é porque a obra de Deus não para. É porque Paulo vai ser morto que a obra de Deus vai parar. Não. O Senhor da Seara envia ceifeiros para continuarem a seara. De maneira que nunca pense que você é insubstituível. Quantas pessoas ao longo desses 12 anos diziam abertamente, já falaram inclusive abertamente, não, quando eu sair a igreja vai fechar. Demas saiu, a igreja não fechou. Tito foi para a Dalmácia, Crescente para a Galácia, somente Lucas está comigo. Deus tem os seus. São poucos, mas Ele tem. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olhe como é maravilhoso o arrependimento. Mesmo Marcos, que precisou ser exortado, porque não estava entendendo a seriedade da vida missionária, agora tinha entendido. E está sendo chamado para colocar sua vida em risco, não por Paulo, mas por amor a Cristo, para ajudar um servo de Cristo, que é o apóstolo Paulo. Traze Marcos. Versículo 12, quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Eu não sei se você está entendendo. Quem é o pastor de Éfeso? Timóteo. Então o que Paulo está dizendo é, olha, não se preocupe, a igreja de Éfeso não vai ficar sem liderança. Eu estou mandando Tíquico para Éfeso, pode vir. Ele vai ficar aí no seu lugar enquanto você estiver aqui comigo. Ordem e decência. O que muitas pessoas ainda não entenderam, que é requisito de uma igreja fiel. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade. Muito provavelmente Paulo foi preso em Troade. Levado, não teve tempo sequer de pegar a sua capa, livros, o que estava com ele. Por isso ele fala, olhe, passa em Troade. Você está entendendo que no final da vida do apóstolo Paulo, um senhor de idade, cheio de enfermidades e de marcas da violência, da fúria do homem contra os servos de Deus, ele não tem um cobertor. A capa aqui, irmãos, não é um casaco de marca. Não é um casaco que a gente usa para se defender, para se proteger de uma chuva. Quando a noite está um pouco... A capa não, irmãos, era uma mistura de proteção, tanto para chuva, mas para a noite, funcionava como cobertor também. Paulo está numa prisão. Não sei se vocês já viajaram para a Europa. Vocês já viram o inverno na Europa? É muito frio. Paulo está lá, só para conseguir pegar a capa. E a gente acha que nós temos uma vida de privações. Em casa de carta, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Se a gente valorizasse a Bíblia que a gente tem, como Paulo valorizava os pergaminhos do Antigo Testamento. Paulo, você já vai morrer, Paulo. Ah, mas quero morrer com a Bíblia. Você imaginou isso, mano? Tire qualquer coisa de mim, não tire a minha Bíblia. Tem gente que nem carrega a Bíblia porque fica com vergonha de ser reconhecido como crente. Versículo 14. Alexandre o latoeiro, Alexandre que trabalha com ferro, né, ferreiro, causou-me muitos males.
O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. E aí, irmão, como é que a gente lê isso aqui? É que o apóstolo Paulo está com o coração ressentido? Não. O apóstolo Paulo está ensinando uma verdade que a gente não pode fugir dela. Por mais que a gente ore para que o ímpio se arrependa, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Não tem, sabe, não tem como a gente pintar de cor de rosa essa realidade. O mundo não é um grande arco-íris, não, irmãos. O mundo é um lugar que as pessoas estão morrendo e indo para o inferno, a grande maioria. E as pessoas que fazem o mal, o maior mal que alguém pode fazer, e o que eu estou lendo aqui tem o intuito também de mostrar justamente o que está acontecendo lá no início da igreja com Pedro e João, estava acontecendo aqui também com o apóstolo Paulo, de outra forma, mas da mesma forma. Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Percebe? Do mesmo jeito que o Sinédrio resistiu fortemente e ameaçou os apóstolos João e Pedro para não pregarem mais o nome de Jesus, agora o inimigo percebe que para fazer mais mal a essa igreja que cresceu tanto, ele teria que entrar nela. E aqui ele usa um que se disfarçou de crente, Alexandre Latueiro, resistindo à pregação do apóstolo Paulo, como se ela não fosse bíblica, como se ela não fosse espiritual. Tu guarda-te também dele. Percebeu? Não diz, olha, vá debater com ele para mostrar que ele está errado. Tenta evangelizá-lo e trazer ele para perto, de volta. Sabe, é impressionante como alguns irmãos não percebem a seriedade da batalha espiritual. Quando você lê a Bíblia, como a Bíblia tem que ser lida, você vai ficar com muito mais medo das decisões que você toma no dia a dia do que quando você assiste o filme O Exorcista. Alguém já assistiu o filme Exorcista? Ou esses filmes de terror baseado e que dizem que é baseado em fatos reais? Eles são assustadores para algumas pessoas. Eu, inclusive, não gostava muito não, mas depois que eu li a Bíblia, eu percebi que a minha vida espiritual era muito mais assustadora do que essa realidade. Porque os demônios estão aqui ao redor. Os demônios te influenciaram hoje, e talvez você tenha sido usado por um deles para fazer algo contra Deus. Um exemplo, um mau testemunho. Aí a gente fica com medo do Exorcista, do filme lá O Ritual, do Exorcismo de Emily Rose. Todos são filmes que têm mais ou menos a mesma temática. Não, irmãos, filme de terror é a nossa vida. É um filme de terror, mas é um filme de graça também, se você é crente. Mas quando Pedro diz que ele vive ao derredor, Pedro não está exagerando. Mas a gente pensa, né, que isso é alguma hipérbole, é alguma figura. Guarda-te também dele. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Oxe, cadê a igreja, rapaz? Cadê os crentes? Não, pastor, o que deu para você? O que deu para você, deu para mim. Ah, ninguém mexa. Que nada, não. Mano, a nossa vida está em jogo. Vocês já viram o tiroteio? Quem mora aqui com certeza já viu. A gente pregava no Paz e Vida, que é lá em Mata Escura, né? Uma vez a gente estava no ensino, isso era de manhã.
Estava no ensino, começou. Rapaz, isso não é fogo, não. Isso é tiro. Que os irmãos que queriam se jogar embaixo da cadeira assim. E eu vi assim. Só estou esperando o pastor se jogar. E aí, pastor, vai continuar? E o irmãozinho ainda está longe. Uma vez a gente estava ensinando lá e entraram os policiais com metralhadora, não foi? Tentando ver quem estava dentro assim. E a gente sabe como é difícil nesses momentos. Mas a Bíblia diz que a gente pode passar por momentos como esse, talvez até pior. Que isso não lhe seja posto em conta. Percebeu como a intercessão de Paulo é diferente em relação a Alexandre do Latoeiro? Vocês perceberam isso? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio... Rapaz, esse Paulo se acha, né? Não, irmãos, Paulo falava a verdade. Tem um monte de gente que quer dizer que é cheio do Espírito Santo, mas não tem uma evidência. Tem várias pessoas, aqui a gente presenciou, que queriam avocar para si, né, o título de liderança da igreja, mas só pensavam em suas próprias vidas. Mas como é isso? Ou você quer viver uma vida dedicada ao ministério, ou então, irmãos, repense. Mas colocar a mão no arado e olhar para trás é o quê? Maldição. Cuidado. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, fui libertado da boca do leão. Paulo fala da sua primeira defesa, essa sua segunda defesa. Agora o apóstolo Paulo não tem sequer defesa. Ele é acusado de ter arquitetado o incêndio de Roma e ele está condenado como terrorista aqui. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. O que é obra maligna? Obra maligna, irmãos, não é uma coisa que faça mal ao nosso físico, que nos ocasione um dano material. Não, obra maligna é aquilo que rouba a nossa fé. Pode ser até algo que traga vantagem financeira. Satanás não tem problema em melhorar a nossa vida aqui na terra, se a gente fosse desviar de Deus. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E a minha pergunta para todos nós, inclusive para mim, é: será que é isso que a gente quer? Porque se não for isso que a gente quer, o lugar que a gente está é errado. Quando você vai comprar carne, você vai aonde? No frigorífico, no açougue. Quando você vai comprar pão, na padaria. Quando você vai aprender música, você vai aonde? Numa escola de música. Quando você vai fazer musculação, você vai para onde? Para uma escola de balé? Não, você vai para uma academia. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem fazer o quê? A gente vem ter o nosso ego afagado? É isso? A gente vem para aqui para ser estimulado naquilo que a gente mesmo já escolheu para a gente como nosso grande objetivo. Ah, tudo que eu quero é ter uma família, é ter um emprego, é ter, sabe, amigos e amigas que a gente possa viver momentos de intensa alegria. É isso que você quer? O mundo também. Parece que as pessoas vêm para a igreja com esse mesmo objetivo. Então está no lugar errado, irmão. É como uma pessoa que chega na farmácia e diz: por favor, me dê 1 quilo de carne. O que você acha que a pessoa vai dizer? Oh, você veio para o lugar errado. Se a pessoa chega no açougue e me diz: por favor, uma dipirona, ele pode até ter. Olha, eu tenho aqui, mas é minha, não é a venda não. Por quê? Porque o lugar de comprar remédio é onde? Na farmácia. Mas parece, na cabeça de alguns, não de vocês que são espirituais, que o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que passar o tempo. Tanto que quando o culto demora um pouco mais, né? Ih, rapaz, o pastor falou demais hoje.
Isso não é um passatempo aqui, irmãos. A gente aprende aqui a diferença entre céu e inferno, entre salvação e condenação, entre luz e trevas. Por isso que esses homens, quando confrontados dessa forma, reagiram dessa forma. Nós não podemos deixar de falar de Jesus. Ameaçaram mais ainda. Não adianta. No capítulo seguinte, eles vão apanhar. E eles vão deixar de pregar? Não. Porque eles sabiam quem eles eram e o que eles estavam sendo chamados a viver. A pergunta é, e a gente sabe? Será que a gente sabe? Então a gente tem que procurar essa resposta o mais breve possível, irmãos, para que a gente não se veja naquele grande dia ouvindo do Senhor: apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim. Mas, Senhor, olhe para mim direito, Senhor. Eu congregava, eu ficava sentado lá atrás para ninguém me ver, principalmente o pastor, mas eu estava lá. Eu li a Bíblia, eu orava. Sim, mas você nunca viveu a fé. Você nunca deu um passo na caminhada de Cristo. Por isso o alerta de Paulo a Timóteo foi: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você não quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, você não vai ser perseguido. Por isso tem um monte de gente que é cristão, que pelo menos se nomina cristão, e acha que a perseguição é algo assim que só acontece em países islâmicos, só acontece, né, em lugares longe da gente. Não, a perseguição está acontecendo aqui. Não sei se você está sentindo ela te espremendo, ela está acontecendo agora. Que o Senhor nos ajude, irmãos, na nossa reflexão acerca do que nós queremos para a nossa vida, para a gente não cair nesse grande abismo que é o auto-engano, quando a gente decide se enganar. E como está escrito em 2 Tessalonicenses, para esses Deus envia o espírito do erro, porque eles não têm mais. Não tem, eles nunca tiveram prazer na verdade, muito pelo contrário, eles são como Alexandre o Latoeiro, eles resistem a ela. Então, você quer o espírito do erro? Então, tudo bem. Não tem prazer na verdade, antes o seu prazer está na iniquidade. Que não seja essa a nossa história, irmãos. Eu tenho certeza que a grande maioria de nós que estamos aqui, se não todos, já sofremos tanto. Mas sofrimento não garante céu. Sofrimento por si só não é evidência de salvação. Existe o sofrimento segundo o mundo, que gera a morte. É o sofrimento segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação, que tem benefício para as nossas almas. Então a gente tem que pensar, irmãos. Eu sei que é difícil, eu sei que é incômodo, eu sei que é desconfortável, que a maioria de nós quer chegar em casa, sabe, e dormir, aqueles que gostam de dormir. Tem outros que vão chegar em casa e tudo que eles estão pensando é um pão, uma manteiga, ou com queijo, um cuscuz, com carne de sol. Ah, pastor, não, hoje é sexta-feira, é pizza. Ô, irmão, pode comer sua pizza, pode comer seu cuscuz, pode comer seu pão, mas você tem que entender uma coisa: esse nosso corpo é temporário. As nossas necessidades aqui na terra são temporárias. Então pare de dar um valor para elas maior do que elas têm de verdade. Muito mais importante do que o cuidado que a gente tem com o nosso corpo, deve ser o cuidado que a gente tem com a nossa alma. Ela sim é imortal. Então eu preciso que a gente reflita. Eu quero
Eu quero fazer isso. Eu gostaria que todos nós fizéssemos isso durante esses dias que se seguem. Perceba o que eu estou falando, esses dias, porque isso não é fácil. Você não chega, dobra os seus joelhos 5 minutos e diz: realmente percebi que eu entrei aqui à esquerda e era para ter entrado à direita. Não é isso não, irmão. A vida espiritual é algo muito sério. Olha que coisa. Se tem um homem que a gente sabe na Bíblia que tinha um coração segundo o coração de Deus, quem é? Davi. Davi, irmãos, quando ele nem era rei, ele estava fugindo de Saul, ele viu Saul numa caverna, ele entrou lá e ele cortou a orla do manto de Saul. O que foi que aconteceu? O seu coração se entristeceu. Na hora, viu aquele temor. Como eu posso fazer mal contra o rei que o próprio Deus escolheu? Na hora de eu ser rei, Deus vai fazer. Mas quando Davi adulterou com Batseba, ele disse: ih, rapaz, adulterei com Batseba. Era casado. Aí chega Batseba e diz: engravidei. Será que ele caiu a ficha? Rapaz, eu peguei a mulher de outro homem, um soldado, uma pessoa correta, uma pessoa leal. Não, ele tentou embriagar ele, para ele ter relação com a mulher e achar que o filho que era de Davi era dele. Quando ele não conseguiu, ele disse: a única forma que eu tenho é matar ele, senão vão descobrir o meu pecado. Por quê? Porque a barriga vai crescer, Urias vai vir, vai perguntar: vem cá, de quem é esse filho? Porque eu estou na guerra, como é que está isso? Aí ele manda matar Urias. Cadê o arrependimento de Davi? Nenhum. Aí vem Natan, bate na porta, diz: oi Davi, tudo bom? Tudo bom, Natan? Aleluia! Oh glória! Davi não dançava na presença de Deus? Fiquei feliz quando fui chamado a casa. Esse é Davi. Você acha que mudou alguma coisa nesse período? Não. Ele ainda se casou com Batseba. Foi. Todo mundo diz: rapaz, como Davi é piedoso. Ele pegou uma viúva que estava grávida e se casou com ela. Isso é um rei. O pecado dele ali, ó, ninguém saberia. Não tinha um pastor comunizando. Fofoqueiro. Aí Natan foi lá e disse: vem cá, Davi, deixa eu contar uma história para você. Estou com um problema. O rapaz foi uma cordeirinha. E aí um vizinho que era bem rico, tinha um monte de coisa, chegou um convidado para esse vizinho, ele não quis matar nenhum dos seus animais, foi e pegou a única cordeirinha do rapaz que só tinha essa cordeirinha e sacrificou e deixou o rapaz lá sem nada. Ah, quem é esse ímpio? Quem é esse miserável? Ah, ele vai ter que ver comigo. Ô Davi, é você. Você viu o que você fez com Batseba, com Urias? Você viu? Alguém tem dúvida de que Davi era crente? Não. Mas você percebeu como a gente pode entrar no processo de auto-engano a ponto de ficar completamente cego, espiritualmente falando? E se você estudar o resto da vida de Davi, você vai ver as consequências daquele pecado. Até a sua velhice, quando um dos seus filhos tenta roubar o seu trono. Então, irmãos, a gente não tem que brincar com Deus. Isso aqui, ó, deveria ser levado de forma muito séria. Que o Senhor nos ajude a entender que aqui a gente não está vivendo um teatro da fé. Nossa fé tem que ser real. Ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, se nós estamos cegos em relação a algum pecado, abre os nossos olhos, Senhor. Que a Tua palavra seja na nossa vida lâmpada, alumiando, Senhor, e nos mostrando aquilo que há de mal em nós, para que sejamos estimulados a expurgar, a cortar a mão, arrancar o olho que nos faz pecar. Ó Senhor Jesus, não nos deixa entregues ao auto-engano. Somos tão suscetíveis, Senhor.
a nos acharmos justos aos nossos próprios olhos. Que não seja assim, Senhor, a nossa história. Mas faz de nós, Senhor, obreiros aprovados que manuseiam bem a Tua palavra. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Faz de nós, Senhor, como aqueles mártires que estavam contigo, Senhor, na glória, pois te seguiram aqui na terra e por isso estavam também contigo no céu. Que assim seja, Senhor, a nossa história. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente e não deixe de refletir bastante durante esses dias, se é que nós vamos ter esses dias, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Deus abençoe vocês.